Bom, pessoal, a gente viu ontem os transistores, né? A gente está vendo ainda, né? A questão dos transistores e paramos aqui na análise de corrente, tá? Que é essa aqui. Então, pela análise de corrente, a gente viu que tem uma equação que dá pra gente estar utilizando, pessoal, a gente viu ontem. Que essa equação é obtida com base na observação dos transistores, tá? Então aqui a gente tem a representação de dois tipos de transistores, né? O transistor NPN e o transistor PNP. Tá? Isso tudo a gente viu ontem. Mostrei para vocês aqui uma prática bem leve, né? Pra gente tá entendendo um pouco, né? A questão do transistor. A gente fez funcionar, né? Digamos assim, dois tipos de componentes com base no transistor. Então essa configuração, pessoal, a gente chama que esse transistor está sendo configurado como chave, tá? Faltou eu mencionar isso ontem, que é a utilização do transistor, né, para simplesmente ligar ou desligar alguma coisa, tá? Então o transistor como chave. Existe um outro tipo de utilização do transistor que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas esse aqui é o transistor como chave. Então esse aqui a gente viu ontem. Tá? Então isso aqui, pessoal, para quem não está entendendo, foi só uma montagem que a gente fez ontem utilizando o Tinkercad, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui eu vou já falar com vocês. Bom dia, Juan. Então, bom dia, Caio, bom dia, Ana. Esqueci de mandar bom dia para vocês aí do chat. Bom, é, e a gente parou aqui, né, pessoal? Eu botei essa prática aqui só pra gente ter um pouco de algo palpável, né, do assunto que a gente está estudando. Então, isso aqui seria um circuito que provavelmente a gente poderia fazer em sala de aula, se a gente estivesse na presencial, entendeu? Então, aqui é o acionamento de transistores. Bom, vamos então aqui. A gente está vendo agora, né, que existem correntes elétricas, tá, que fluem nesses transistores, tanto no PNP como no NPN. Vou desenhar aqui. Só um momento. Pronto. Observem aqui que a gente estudou ontem. Vou pegar apenas um dos transistores, tá, pessoal? São dois tipos, né? Por isso que tem dois transistores aqui. Vamos aqui para o NPN. Ele tem coletor, né? Base e emissor. Então, normalmente, esse tipo de transistor ele é colocado dessa forma mesmo. O coletor, né? A base e o emissor, tá? Então, essa é normalmente como é utilizado esse tipo de transistor. Então, você vai ter aqui, pessoal, correntes que circulam, né? Nesse componente, né? Uma vez que ele é um circuito elétrico. Então, ó, você tem aqui o positivo e o negativo da fonte aqui embaixo, não é isso? Então, se é um circuito elétrico, ó, o que vai acontecer? Ele vai gerar algumas correntes elétricas. Então, você vai ter uma corrente aqui, ó, que vai entrar na lâmpada. Vamos chamar de I. Só que essa corrente, pessoal, vamos melhorar aqui, ó. Vamos colocar ela aqui mais próxima do transistor, nesse ponto C aqui, ó. Tá? Então, ó, esse aqui é o transistor, tá? Coletor, base e emissor.
Então você vai ter aqui uma corrente entrando. E essa corrente que está entrando, a gente pode chamar, pessoal, vamos facilitar aqui nossa vida e vamos dizer que essa corrente que está entrando é a corrente que está entrando nesse terminal, a corrente do coletor, tá? Você vai ter uma outra corrente que vai estar no emissor, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. E o sentido dela, né, pessoal, para fechar o circuito é o sentido do negativo aqui do circuito, né, do circuito elétrico. Então a gente vai chamar esse cara aqui de IGE, né? Afinal ele está saindo do terminal do emissor. Então ó, a corrente entra aqui no coletor e a ideia aqui, ó, é você fazer uma ponte entre o coletor e o emissor, tá? E quem vai gerenciar essa ponte, se vai ocorrer ou não isso, é uma outra corrente que vai entrar aqui, ó. E essa corrente que vai entrar nesse terminal bem aqui, que é a base, é a corrente de base. Então, recapitulando o que a gente viu ontem, nós temos a corrente do coletor, corrente de base e corrente do emissor. No NPN, espera-se, né, para ele funcionar corretamente, que a corrente do coletor entre, a corrente da base entre também, porque são positivos, ó, são valores positivos, tá? E a corrente do emissor, como ela está conectada no negativo, ela é o que? Um negativo bem aqui. Então a ideia é que você tenha duas correntes entrando e uma saindo aqui no NPN. E aí a gente utilizou um conceito elétrico, né, que é a lei das correntes de Kirchhoff, que é uma lei que nos diz que todas as correntes que entram no circuito tem que ser igual à soma de todas as que saem. No caso aqui, você tem duas entrando, então a gente vai fazer aqui, ó, pela lei dos nós, né? Pela lei dos nós, I de C, que é a corrente que entra, mais I de B, que é outra corrente que está entrando, vai ser igual a I de E. Ou vice-versa, né? I de E igual a I de C mais I de B. Então essa é a relação de corrente que a gente viu ontem, tá? Beleza, pessoal? Só uma revisãozinha. E essa relação, ela serve tanto para o NPN quanto para o PNP. Só que no PNP, ó, aqui é a configuração do PNP aqui do lado, tá? Mostrando aqui na simulação. O PNP já é um pouco diferente. O PNP ele tem uma configuração diferente. Quem está entrando agora é a corrente que está entrando nesse terminal aqui. E esse terminal mudou. Antes era o coletor, agora aqui esse terminal está o emissor. Porque ele é um PNP. Ele tem o funcionamento, digamos que ao contrário, né? Então, no PNP a ideia é você entrar no emissor e sair no coletor. Fazer uma ponte para o coletor. E o coletor está indo agora para o negativo. Então, isso aqui vai ser uma saída. E a base aqui, pessoal, uma coisa muito interessante é que a base no PNP ela está indo para o negativo. Então, se ela está indo para o negativo, você vai ter uma corrente saindo agora. Não vai mais estar entrando. E a gente vai chamar de base. Por que, que a relação do PNP com o NPN é igual? Se a gente for fazer análise aqui ponto a ponto, né? Você vai ver aqui, se a gente usar a lei dos nós novamente, o que, que essa lei nos diz? A soma das correntes que entram é igual às que saem. Só que dessa vez, diferente do NPN, a gente tem uma corrente entrando e duas saindo, né? Aqui, ó, o IE está entrando e o IC e o IB está saindo. Então vamos lá. I de E que está entrando é igual às correntes que estão saindo. I de B mais IC. Que é, pessoal, a mesma relação que a gente viu no NPN. Igualzinho, né? Só que no
NPN, a diferença era que o I de E estava saindo e o I de B e o I de C estava entrando. Mas quando a gente jogava, né, no papel, a fórmula vai dar a mesma coisa. Então por isso que a gente diz que essa relação de corrente ela serve tanto para o transistor NPN como para o transistor PNP. Tá? Voltando aqui para nossa aula. Eu até coloquei no slide, ó, tanto para NPN quanto para PNP. Vamos avançar um pouco. Dessa relação, pessoal, existem algumas considerações também a ser feitas, né? Tanto no NPN quanto no PNP, a corrente do emissor ela sempre vai ser maior que a corrente do coletor, que sempre vai ser maior que a corrente da base. Então dá para a gente fazer aqui uma ligação entre as correntes, sendo a corrente do emissor maior que a corrente do coletor, maior que a corrente da base. Ponto. Isso aqui é uma outra relação que a gente tem, tá? Por que isso? Porque se não fosse assim, né, você teria valores negativos aqui no emissor, tá? Digamos que eu tenho 2 aqui no emissor, vamos lá. Vou colocar I de E igual a 2, I de C igual a 3, vamos dizer assim, né? I de B igual a, vamos lá, 4, né? Não ia bater. Se eu colocasse aqui na fórmula, ia ficar 2 igual a 3 mais 4. 2 igual, né? Vai ficar aqui 7, né, pessoal? Pô, não dá. Isso aqui é uma igualdade. Então deu um erro aqui, né? 2 igual a 7 não existe. Então, por isso que os valores aqui desses componentes, né? Por isso que os valores de I, de C e de B tem que ser menores que de E, porque se não for, a soma não vai bater, né? Se o valor de I de C, por exemplo, for maior que de E, para a soma bater, o I de B teria que ser negativo. E não existe corrente negativa no nosso contexto aqui, tá ok? Então isso não é possível. Por isso que tem essa outra regrinha aqui para a gente poder estar trabalhando. A corrente do emissor tem que ser maior que a corrente do coletor, que tem que ser maior que a corrente de base. Ponto. Essa é a nossa regra aqui das correntes. Fora, né, a fórmula. A gente vai ver com calma aqui, pessoal, uma resolução de um exercício. Bom, ontem a gente ficou de ver, né, pessoal, as relações de tensão em transistores, né? Então, a relação de tensão entre os transistores, a gente vai ver uma outra lei. Não é a lei dos nós, só que a gente vai levar em consideração a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? O que essa lei nos diz? Né? Ela nos diz que as somas das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Né? Então, para quem não sabe, a lei das tensões é essa. Né? Vocês devem estar vendo em circuitos, né? Se você tem aqui uma malha fechada, um componente, digamos assim, o que a lei das tensões nos diz? Né? Se eu chamar essa fonte de energia aqui, é uma fonte de tensão, vamos chamar ela de Vs. E você vai ter uma tensão no consumidor aqui, que é o resistor, vamos chamar de Vr. A lei das tensões nos fala que nos circuitos elétricos, que são fenômenos, né, da natureza, existe uma lei fundamental, que é em um circuito elétrico fechado, ou uma malha fechada aqui, né, nós sabemos que a soma de Vs, a soma das tensões, que é Vs mais Vr, tem que ser igual a zero. Tá? Só que nesse caso aqui, a gente tem que prestar atenção também para a polaridade, né? Então a ideia aqui é que Vs, se a gente fosse seguir uma polaridade só, menos Vr, depende porque a gente está observando apenas de um lado, é igual a zero. Na prática, pessoal, nos diz que a soma das tensões internas
de um circuito tem que dar igual a tensão da fonte, tá? Mais ou menos isso. A soma das tensões internas de um circuito fechado tem que ser igual à tensão da fonte. Aquela história lá que a gente conversou sobre, eu estou com uma garrafa de 1 litro, que é a minha fonte de líquido, e vou despejar em outros copos para distribuir para os alunos, por exemplo. Então a soma do líquido desses copos tem que dar, né, o valor original que tinha na garrafa, entendeu? Então é mais ou menos isso, a soma da quantidade de líquido, né, igual a garrafa original da onde veio o líquido. A mesma coisa da tensão, a soma das tensões dos consumidores tem que ser igual à fonte, tá? Então com isso a gente tem algumas relações que a gente vai ver aqui, tá? E essas relações variam do tipo de transistor que a gente está trabalhando, para o NPN e para o PNP. Então a gente vai começar aqui pelo NPN. Então, ó, observem que aqui a gente já tem, né, as correntes que a gente acabou de ver. Ó, I de C aqui entrando, como eu falei, I de B entrando e I de S saindo, tá? Lembrando que de B, pessoal, é porque qual terminal é esse aqui, ó? Base, né, pessoal? A gente aprendeu isso ontem. E de C por quê, pessoal? Esse terminal aqui, ó, é o coletor. Por isso o nome de C, né? A gente pega a sigla aqui. E esse de é por quê? Porque esse terminal onde está circulando a corrente é o emissor. Tá bom? Então a gente tem coletor, base e emissor. Muito simples, né? Então, a gente vai ter também, pessoal, fora as correntes, a gente vai ter tensões, tá? E essas tensões, elas podem estar sendo estudadas, digamos assim, né? Que é o nosso caso, da seguinte maneira. A relação de tensão é essa aqui, ó. No NPN, VCE igual VBE mais VCB. Professor, o que é isso? Isso aqui, pessoal, nos diz que nós temos uma tensão aqui, ó, nesse caso aqui VCE, é nada mais do que a tensão entre o coletor e o emissor. É como se a gente estivesse medindo a tensão entre dois pontos aqui, ó, coletor e emissor. Não é dois pontos, bem aqui, tem um ponto aqui que é o coletor, tem um ponto aqui que é o emissor. Se eu fosse medir a tensão entre os dois pontos, eu teria uma tensão e eu chamaria ela de VCE, tensão coletor e emissor. Então aqui é a nossa primeira tensão. A regra nos fala aqui, né, da relação de tensão, que o VCE, que eu acabei de mencionar, ele tem que ser igual ao VCB, que é esse cara aqui, mais o VBE, que é esse cara aqui. Tá? Então se a gente fosse ver, você tem esses dois pontos aqui, né, que é o VCE, e esses dois outros pontos aqui que estão ligados com a base. Então seria mais ou menos que esses pontos que estão ligados na base, a soma deles daria esse ponto aqui que está ligado com o coletor emissor. Tá? Ponto de vista elétrico é isso. Beleza, pessoal? Então é apenas uma análise aqui gráfica. Mas, na prática, como que a gente vai fazer isso? Na prática, você vai ter valores aqui, ó, nos pontos, que é onde você está medindo, com relação, né, ao negativo do circuito. Então, nesse primeiro ponto, você vai ter aqui vamos dizer assim, para facilitar aqui para vocês. Nesse ponto, vão ter, ó, no ponto do coletor, no ponto da base e no ponto do emissor, vai ter alguns valores de tensão para você tirar esses outros valores que a gente está vendo, que é ponto a ponto. Esse ponto bem aqui vai ter um nome de VC. Esse outro ponto bem aqui na base vai ser o nome de VB. E esse ponto aqui no emissor, VE. Então na prática você vai ter esses valores e com esses valores você vai conseguir os valores aqui que estão aqui, ó, VCE, VCB e VBE. Como, professor? Tem uma outra relação aqui que é mais fácil ainda, ó. VCE
que é a tensão coletor base, desculpa, VCE, que é a tensão coletor emissor, ela é obtida por como? Vamos botar aqui, ó, VCE, ela é igual, é só seguir o que tem aqui na sigla, pessoal, VC menos VE. Entenderam? São os valores que vocês provavelmente vão ter no circuito. Já VBE, que é o segundo conceito que a gente está vendo, ele é VB, seguindo aqui a sigla, né? VBE, VB menos VE. Já o VCB, que é o terceiro valor importante, seguindo a sigla novamente, VC menos VB. Ok? Então dá para a gente obter esses valores. Aí no final, pessoal, tendo esses valores, é só comparar aqui com a fórmula original, que é o VCE igual a VB mais VCB. Se bater, é porque está tudo certo. Tá? A gente vai ver um exercício aqui para facilitar. Coletor base emissor. Aqui para o transistor PNP, pessoal, a relação já é contrária. Tá? Porque agora, ó, quem está entrando é o emissor, quem está saindo é a base e o coletor. No outro slide, quem estava entrando era o coletor e a base, quem estava saindo era o emissor. Aqui não, quem está entrando é o emissor e está saindo base e coletor. Tá? Por isso, as relações vão ser ao contrário, né? Que é essa aqui, ó. Antes era VCE, agora é VEC. Tá? Antes era VCB, agora é VEB. E assim por diante, tá, pessoal? Que requer um pouquinho de análise. E aí nesses pontos aqui você vai ter o que? VE. Nesse ponto central continua VB, né, pessoal? E nesse ponto aqui do final, VC. Beleza? Então, aqui. E aí com isso você vai descobrir os valores que lhe cabe, né? Antes no NPN era VCE, aqui agora é VEC. O que isso vai mudar na prática? No cálculo, eu vou usar o VE agora menos o VC. VEB, vamos usar o VE menos o VB. VBC, vamos usar o VB menos o VC. Essas são as relações de tensão, pessoal. É só mesmo uma questão de análise, tá? Parece ser um pouco complicado, mas vocês vão ver que não é não. A gente vai aqui para um exercício, tá? Ó, no exercício aqui, ó, que eu coloquei, a gente vai descobrir as tensões e as correntes para esses transistores aqui que vocês estão vendo. Letra A e letra B. Vamos ver aqui como é que está o conhecimento. Vamos dar uma interagida aqui com vocês. Por exemplo, na letra A a gente tem que tipo de transistor, pessoal? Pelo que a gente estava estudando aí na simbologia. Só de observar aqui a simbologia a gente sabe que esse transistor é de que tipo? NPN. NPN, muito bem, cara. Vou botar aqui, ó, NPN. E o B? PNP, né? Que é o que sobra. Mas, ó, para quem não está entendendo como a gente obteve esse valor, é porque ontem eu mencionei que dá para identificar pela simbologia observando essa setinha aqui, ó, tá? No símbolo. Então observem que nessa setinha aqui, a setinha tá apontada para a saída do circuito. Quando essa seta está apontada para a saída do circuito, nós temos o NPN. Quando a seta está apontada para dentro do circuito, como é esse segundo caso aqui na letra B, nós estamos trabalhando com PNP. Por isso que dá para saber apenas pela simbologia, né? Então vamos lá ver outros conceitos aqui para ver se vocês estão entendendo. Então, pessoal, o primeiro passo é identificar o transistor que você está trabalhando. O segundo é identificar os terminais. Aqui no NPN, ó, esse primeiro terminal quem é? Vamos ver se vocês estão entendendo. Terminal, pessoal, é esse aqui. Quando eu falo terminal, é essas entradas aqui dos pinos, né? Digamos assim, que a gente pode chamar.
né? Porque na prática são pinos, né, no transistor. Então, esse primeiro O coletor? exatamente, carinho, o coletor, né? Por quê, pessoal? O coletor é esse pino aqui que não tem nada, tá? E não tá na base. Já esse pino bem aqui, que tá meio que entrando nessa barrinha aqui central, a gente viu ontem, que pino é esse? O nome dele? Esse pino aqui que tá bem aqui, ó, que tá entrando, meio que entrando assim, fazendo um ângulo aqui perpendicular, né, ao transistor. Pessoal, esse pino bem aqui é a base. Por quê? Ela é a base porque meio que é muito fácil identificar a base, porque ela é o pino que está na simbologia, meio que entrando nessa parte central do transistor. É o pino central, digamos assim, na simbologia, né? Então observem que a gente tem um transistor aqui e o pino que meio que está perpendicular a ele, né? É a base. Outro pino que dá para identificar pela simbologia é o emissor. O emissor sempre vai ser o pino que está relacionado com a setinha aqui da simbologia. Então, onde tem a setinha aqui, você vai ter um emissor. Vou botar só a sigla para facilitar, tá? A gente tem um coletor lá em cima, a base aqui no meio e o emissor aqui no final. Professor, por que isso? Porque isso vai ser importante, né, para o nosso estudo. Beleza? Então, por exemplo, né, aqui no PNP já é ao contrário, né? Nós temos aqui coletor, né, base e emissor. Professor, mas você falou que é ao contrário, mas está a mesma coisa. Pessoal, a posição do símbolo pode estar parecida, né, com os terminais do coletor para cima e o do emissor para baixo, mas o sentido da corrente é diferente. Observem que o NPN, o sentido está para cá, né? Qual é o sentido aqui? Coletor, emissor. Então está entrando pelo coletor e saindo pelo emissor, sendo controlado pela base. Já no PNP, observem o sentido da corrente, ele está subindo aqui, né? Então podemos dizer que é sentido contrário ao NPN, né? Embora a simbologia esteja na mesma posição. Tá ok? Dos pinos. Mas se a gente for analisar a corrente, vocês vão ver que o sentido está diferente. Bom, pessoal, se esse aqui é o coletor, e a gente tem, bem nesse ponto, bem aqui, a gente tem um valor, né, de corrente 25 mA. Se esse 25 mA, né, que está nessa setinha aqui, ela está entrando e está entrando no terminal do coletor. Essa corrente aqui vai ser quem, pessoal? Corrente de coletor, IC, tá? 25 mA é o IC que a gente estava vendo. Já aqui nesse terminal da base, ó, que está entrando aqui na base do transistor, nós temos outra corrente. Quem vai ser essa corrente aqui, pessoal? Então, o nome dela que a gente pode estar dando. B. Muito bem, IB, carinho. Exatamente. Porque é uma corrente aqui que está entrando no terminal da base. Então, essa aqui é o IB. Então, a gente já tem C e IB. Professor, e o emissor aqui? Observem que o emissor, ele não tem valor. Se ele não tem valor, pessoal, é porque a questão quer que você descubra, né? Obviamente. Então, se a gente lembra da relação de corrente que a gente estudou ainda há pouco, a gente consegue resolver. Porque a gente já tem o valor do IC, ó, que é 25, que está entrando aqui no coletor, e o valor de IB, que é 1,34, né, miliampere aqui, que está entrando na base. Então, pelo que a gente estudou, o ID pela fórmula, né, é igual ao I de C mais o I de B. E nós já temos I de C e I de B, daria para achar o I de E, né, pessoal? Facilmente, beleza? Então, a corrente é a parte mais fácil aqui desse cálculo. Fora a corrente, pessoal, a gente quer calcular a tensão também. Então, aqui na tensão, nós temos alguns pontos bem aqui que você vai ter valores, tá?
Só um momento aqui, pessoal. Estão tentando entrar na sala. Observem aqui, ó. Nesses pontos que eu coloquei aqui, pessoal, onde tem tensão, quem vocês acham que é essa primeira tensão aqui, ó, 2,1 volts? Esse ponto está no terminal do coletor. Então essa tensão aqui, ó, é VC. Essa outra tensão aqui que está na base, VB. E essa outra tensão aqui que está no emissor, VE. Tá? Vamos aqui olhar com mais detalhes na letra A aqui, ó. Vamos resolver a letra A. Ó, para resolver a gente tem que se basear em duas relações. A relação de tensão do transistor NPN e a relação de corrente, que vale para qualquer tipo de transistor. Para resolver essa questão, pessoal, eu vou começar pela corrente. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, para resolver, é identificar os terminais, como a gente já fez. Esse aqui é o coletor, esse aqui é a base, esse aqui é o emissor. Identificar os valores de corrente. Vamos lá. Quem é IC aqui, pessoal? 25, muito bem, Alejandro. Tá bem aqui, ó. O IC, pessoal, é a corrente que está no terminal do coletor, que é essa aqui, 25. Quem é I de B? 1,34. Muito bem, Alejandro. Porque tá bem aqui, ó. IB, pessoal, é corrente. I é corrente, viu? Só para lembrar. Então, o IB aqui, ó, que é a corrente da base, do terminal da base, a gente já tem também, ó, 1,34. Então, é só preencher aqui. Miliampere, viu, pessoal? Vamos ver o que mais dá pra gente ter. O IDE a gente tem? Não. Ele não dá porque, obviamente, isso é uma questão, né? Se ele desse tudo, a gente não teria trabalho nenhum. Então, o IDE é o que a gente quer descobrir com relação à corrente. Já na tensão, a gente também tem que achar alguns valores de tensão. E observe que na questão você tem 3 valores de tensão dados aqui. 2,1, que está nesse ponto aqui. 1,9, que está nesse outro ponto. E 1,2. Então, a gente pode dizer então que o VC, quem seria desses que eu mencionei? 2,1. Exatamente. O VC, pessoal, é a tensão que está relacionada ao terminal do coletor. Daí o nome, VC. E essa tensão, se vocês repararem aqui, é esse 2,1, que está nesse ponto bem aqui. A próxima tensão a gente pode chamar de VB. Quem seria? 1,9. Exatamente, 1,9. Por quê, pessoal? Porque 1,9 está bem aqui, ó. Observem aqui no slide que o 1,9 tá no terminal da base. Tá um ponto aqui do terminal da base que a questão já deu. Então aqui, ó, VB, VC. Então observem que o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente identificando os valores que já tem na questão. Para vocês verem que não é difícil. Então o próximo é o VC, obviamente, que falta. Então o VC é o valor de tensão que está faltando, que é esse bem daqui, ó, Não é o 1,2. VE, professor? Desculpa, o VE, Alejandro, muito bem. Que é o valor que está faltando, que é 1,2. Beleza? Acho que a Débora levantou a mão. Pode falar. Foi sem querer, professor. Acontece muito. Normal. Então, beleza. Observem, pessoal, que a gente obteve os valores de corrente e tensão aqui. E agora a gente quer determinar algumas coisas, né? A primeira coisa delas é as correntes. Então, tá faltando uma corrente aqui. Se vocês repararem, a gente só tem 2 correntes. E tá faltando uma terceira, que é o IE. Se a gente usar a relação... Eu começaria a resolver essa questão pela corrente, que é mais fácil, né? Observem que a gente já tem uma relação aqui de corrente. E essa relação de corrente nos diz que IE, que é a corrente do emissor, é igual a corrente do coletor, IC, mais corrente da base.
Então, para a gente resolver isso, é só substituir os valores que a gente já identificou. Então, I de E, que é o valor que a gente não tem, é igual a I de C, que é 25 mA, o pessoal está aqui em cima. Ó. Vou substituir aqui já, ó, 25 mA, mais IB, quem é IB? 1,34 mA. Vai dar quanto aqui, pessoal? 26,34. 26,34, muito bem. Pronto, pessoal, a gente já resolveu a primeira parte da questão, né? Se fosse uma questão valendo 10 pontos, a gente já tem 5 pontos. Porque a gente resolveu a parte de determinar as correntes. A gente já tem IE, IC e IB. Já temos as relações de corrente. Professor, agora eu fiquei na dúvida, porque a gente já tem também os valores de tensão aqui, ó. A gente tem VC, VB e VE. O que que falta? Falta, porque quando a gente está falando das relações de tensão, a gente não está olhando as tensões nos pontos dos terminais, a gente está relacionando as tensões entre os terminais. Por isso que varia, né, um pouco. Então, para as tensões, né, eu vou apagar aqui, viu, pessoal? Vamos dizer que a gente já tem, né, vou colocar aqui IE igual a 26,34 mA, que é o que a gente obteve, né? Deixar aqui em cima. Para as tensões, pessoal, observem que a regra das tensões é essa, ó, VCE igual VBE mais VCB. E esses valores aqui, se a gente reparar, nenhum deles tem na questão e nenhum deles a gente já obteve, né? Não é isso? Sim. A gente não tem VCE, a gente não tem VBE, a gente não tem VCB. Mas a gente tem o quê? A gente tem os valores nos pontos. E com esses valores nos pontos é que a gente vai determinar esses outros valores. Então, na prática, pessoal, no dia a dia, se você fosse resolver um problema desse, você teria esses valores aqui nos pontos de tensão, né? E com eles você iria resolver. Por exemplo, VCE, pessoal. A gente viu que VCE ele pode ser VBE mais VCB. Essa aqui é a regra de ouro, né? No entanto, o VCL pode ser obtido também de outra forma, que é na diferença entre as tensões, tá ok? Então, VCE, como a gente viu no slide passado, ele pode ser também VC menos VE. Qual é o próximo que a gente não tem? VBE, que é a tensão base emissor. Quem seria VBE? Vamos observar pela sigla, VBE. Então, se a gente seguir a sigla, é VB menos VE. Próximo valor que a gente não tem, VCB. Olhando pela sigla, é VC menos VE. Vocês concordam que dá para resolver essas questões? Dá. Beleza, é só substituir com os valores bem aqui de cima que a gente já obteve. VC, vamos fazer esse VCE aqui, ó. O VCE é o valor de VC, né? Que é o 2,1. Vou substituir aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um negócio mais organizado. VCE vai ser agora 2,1, que é o VC, menos o VE, que é 1,2. Quanto que vai dar isso, pessoal? 0,9 volts. Muito bem, 0,9 volts, a subtração entre esses dois pontos. Então a gente já tem o VCE. Vamos para o VBE aqui embaixo. O VBE é VB menos VE. Vamos substituir aqui os valores. Quem é VB, pessoal? 1,9. Muito bem, 1,9 menos o VE, que tá, a gente até usou aqui em cima, né? O VE é 1,2. Vai dar quanto? 0,7. 0,7 volts, muito bem. Observe, a gente já tem um outro valor. E o VCB, pessoal? É o VC menos VE. Vamos substituir aqui, ó, VCB. O VC que a gente já tem, que é 2,1. Menos o VE. Quem é VE? 1,2. Quanto que vai dar aqui? Ah, desculpa, pessoal. Aqui não é VE, não. Eu errei aqui, né?
Nesse ponto bem aqui eu errei, né? Observe que é VCB, então é VC menos quem? VB. Muito bem, muito bem. Tô gostando de ver aí, vocês estão acompanhando. Então, ó, VB. Então aí, ó, o VCB vai ser igual a VC, que é 2,1, menos VB, que é quanto, pessoal? Deixa eu ver aqui. 1,9. 1,9. Isso aqui vai dar quanto? 0,2, não é isso? É 2,1 menos 1,9, né, pessoal? 0,2. E aqui eu apaguei, tá? É 0,7, né? Aqui em cima. Acabou apagando na hora de consertar. Então observe que a gente obteve três valores aqui. Então a gente obteve VCE, que é igual a 0,9, VBE, que é igual a 0,7, e VCB, que é igual a 0,2. A questão morreu bem aí, pessoal, e você já resolve a questão. Mas se você quer ter certeza se você está certo, olhem aqui a relação que a gente começou a ver. A relação que a gente começou a ver é que VCE é igual a VBE mais VCB. Vamos fazer essa relação aqui e ver se está certo. Ó. Quem é VCE? 0,9. Então, desculpem aqui, eu vou botar aqui mais para cima. Ó, a relação de tensão que eu quero é essa aqui que eu estou destacando. Só que vocês observem que eu obtive os valores sem usar essa fórmula, né? Porque os valores são obtidos pontualmente, né? Então, para a gente saber se nosso cálculo está certo, é só fazer a relação aqui que eu destaquei. Quem é VCE, pessoal? Vou botar aqui em cima. Que a gente calculou 0,9. 0,9. Ó que coisa bonita aqui que vai acontecer. Quem é VBE que a gente calculou? 0,7. Tem um mais aqui, né, pessoal, na relação, ó. Mais. Quem é VCB? 0,2. O que isso aqui vai dar? 0,9. 0,9 igual a 0,9. Tá certo? Sim, né? Deu uma igualdade. Então, observem que a soma dos valores de VBE mais VCB que a gente calculou deu o VCE que a gente também calculou. Então, está totalmente certo. Então, essa questão aqui estaria correta, tá? Muito simples, pessoal. Não tem muita dificuldade. Eu vou botar aqui para vocês as soluções já, ó. No slide já tá com as soluções, tá? Para vocês, ó, dá a mesma coisa, né, que a gente obteve, né? Aqui a corrente está aqui embaixo. Eu comecei pela tensão aqui no slide, tá, pessoal? Mas não altera o resultado, né? Já aqui no a solução das tensões e soluções das correntes. Observem que foi as mesmas coisas que a gente obteve. Tá? Os mesmos valores, 0,7, 0,9, 0,2, 26,34. Então, pessoal, essa questão é muito legal, que eu gosto de botar nas turmas, para vocês verem que não tem dificuldade, né? O que a gente fez aqui, pessoal? Basicamente, a gente prestou atenção nos valores, né? Que é dado na própria questão. Entenderam? Então, não é difícil resolver esses problemas assim simples. Tá? Normalmente as questões já vêm com os valores para vocês verem. Ok? Na prática, se a gente estivesse no laboratório, vocês iriam medir as tensões aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem um pouco melhor. Esse transistor, esse garoto bem aqui. Na prática, vocês iriam medir algumas coisas, né? Por exemplo, a tensão. Você poderia estar medindo a tensão aqui VCB, VB, você poderia estar medindo as tensões entre os terminais, né? Com multímetro também, tá? A tensão aqui, ó, entre C e E, VCE. A tensão aqui entre C e B, VCB.
A tensão aqui entre B e E, VBE. Entenderam? Não é difícil na prática, tá? Então vamos voltar aqui para o exercício para tentar finalizar essa parte para a gente avançar no na próxima aula. Não, na verdade, pessoal, como a gente tem pouco tempo, a gente vai fazer esse exercício aqui na próxima aula. Eu vou botar o slide também, aí vocês, se vocês quiserem, já vão treinando em casa, né? É essa parte do slide, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, na questão do transistor, a letra B, a diferença é que agora é um PNP. Mas o tipo de resolução é bem parecido, principalmente na corrente. A resolução da corrente é bem parecida, né? Vocês vão pegar os valores que vocês têm e fazer o cálculo da corrente que não tem. Por exemplo, aqui você tem quem? I de B, né, pessoal? Esse aqui de baixo é quem? I de E. E dessa vez quem está faltando? O I de C. Então com I de E, com I de B você acha o I de C. Para tensão é a mesma coisa, só vale lembrar que a tensão do PNP é diferente. Antes era VCE. No PNP não é VCE, é VEC, é tudo ao contrário, né? Antes era VCB. Agora no PNP não é VBC. Ah não, é VBC. V é B, né, não? V é B? É, exatamente, muito bem, eu tô confundindo aqui, tá? Antes aqui era, deixa eu dar uma lembrada aqui, é CB, é o quê? Ó, aqui é C, B e E. O que eu me confundi é porque, ó, o sentido da corrente é esse aqui, tá? Então, se o sentido da corrente é esse, então não é VC, não é VCE, não é esse. É o contrário, é VEC, ó o sentido, não está indo do emissor para o coletor, antes era do coletor para o emissor. Então, ó, é V, antes era VCB no NPN, aqui não, é VEC. Já na base, antes era coletor e base, né? Só que o sentido agora está subindo, então antes era VCB, agora é VEB. Antes a gente tinha com relação ao coletor, não, desculpa, com relação ao emissor a gente tinha VBE, não era isso? Que era a saída. Agora a gente vai ter BC, né? VBC. Ou então, pessoal, para facilitar, né? Porque assim é a análise observando o sentido da corrente, né? Mas se vocês fizerem só uma análise de sigla, fica melhor. Que era VCB, né? Não começava com VSC. Ó, no NPN, vou colocar aqui, NPN era VSC, VEB e VCB, não era isso? Não, desculpa, pessoal. Aqui. VCE. Vamos lá, Karine, me ajuda aqui. Ó, NPN era VCE, VCB e VBE. Agora sim. No PNP, pessoal, ó, para facilitar aqui, para não errarem que nem eu, no PNP é só vocês trocarem a sigla aqui, ó. O que era VCE vai ser VSC. VCE virou VSC. VCB virou VBC. E VBE virou VEB. Se vocês fizerem assim, não tem erro. Tá bom? Pega o que era NPN e só inverte as siglas, né? Basicamente é isso que a gente faz. Tá ok? Aí as fórmulas vão ser parecidas também, tá? Só que agora, por exemplo, para calcular VSC, o que a gente vai usar agora? É VE menos VC. Para calcular VBC, o que a gente vai usar agora? VB menos VC. Para calcular VEB, VE menos VB. Muda só isso, entendeu? Muda pouca coisa.
E aí na próxima aula a gente continua, tá, pessoal? Que a gente não vai ter tempo agora para fazer, né? Porque tem que ser com calma. Pessoal, eu acho que eu vou mandar para vocês. É o seguinte, vocês estão sabendo aqui, a gente tem pouco tempo, mas vocês estão sabendo que tá tendo alguns projetos aí para avaliação 1, né? Eu acho que eu vou mandar para vocês no grupo umas propostas que eu tenho para avaliação 1, para vocês fazerem um trabalho em grupo, tá bom? Ok. Isso aqui é porque a gente está todos os professores envolvidos em projetos, né? Para fazer a avaliação 1, né? E a avaliação 2 eu estou querendo que seja mesmo aquela lista que eu passei para vocês. Então quem não fez a lista lá, por favor, faça, tá? A avaliação 1 seria um trabalho em grupo que eu mandaria e a 3 é aquela prova tradicional, tá? Então para quem está não entendendo, pessoal, façam a lista que está no Classroom, tá? Que vale a avaliação 2. Eu adiei ela, né? Como alguns viram, eu botei para o dia 30, porque pouquíssima gente fez, então eu adiei. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Ó, essa é a lista de exercícios que está lá no grupo, pessoal. Já vai fazer um mês que tá lá, né? Não, Isso aí é a desculpa, essa terceira, né, é a Hoje professor? é terceira. a quarta, professor. Ah, é a quarta. Peraí, pessoal. Acordar cedo é complicado, né? A gente fica tudo. Tá aqui, ó. Cadê 201? Ó, eu adiei pro dia 30, mas tá quase um mês também, que eu botei dia 6, né? 6 de maio que eu coloquei, tá quase um mês. Consertando aqui a fala. E ó, pessoal, esse exercício é muito fácil. Eu fiz aqui em sala de aula, tá? Esses exercícios. Eu vou fazer o seguinte, como tem pouca gente fazendo, eu vou procurar a aula que eu fiz, tá no YouTube, mas eu vou pegar a aula que eu fiz e vou botar o minuto certinho que a gente resolve essas duas questões aqui, tá? Que é a quinta e a sexta. Porque eu acho que essas duas questões são as mais difíceis, né? Que eu acho que talvez vocês não estejam fazendo por causa delas. Que é a quinta e a sexta questão aqui. Aí eu vou botar no grupo lá a resolução delas pra ver se vocês fazem, tá? Então é isso, tá, pessoal? Façam porque tá complicado. Tá ok? Então é Tá isso. bom. A gente se encontra então na próxima semana. Eu vou botando no grupo lá qualquer ideia aí da avaliação 1, da avaliação 2, da avaliação 3 aí que a gente tem, tá? Então é isso. Então até a próxima semana e um bom dia a todos.